Fala, câmara do céu, tudo bem com você? Eu sou Feri Andrade com Luazito de volta. 11º disco de inéditas. Foo Fighters. But Here We Are. Luazito, pra muita gente, o Foo Fighters não só lançou um grande disco, um bonito disco de homenagem, mas lançou um dos álbuns da carreira. Com certeza, com certeza. Tipo, ao longo do vídeo a gente vai citar alguns outros álbuns que deram essa sensação na gente, né? Da discografia Uhum, deles, mas esse com uhum. certeza é um destaque. Havia muita coisa ao redor desse álbum, né? Pra dar um senso de Uhum, nossa. diferencial pra ele. O Foo Fighters é uma banda que foi nascido a partir do luto, né? Uhum. A De partir da luto, de dor recomeço, né? Exatamente. O Foo Fighters é uma banda que o Dave Grohl, é um cara que parece que a vida dele tá sempre. Se você pega o próprio documentário do Foo Fighters, que eu fiquei pensando muito no documentário ao ouvir esse disco, né? O documentário do Foo Fighters poderia ser feito depois desse disco. Aham. Mas é Nossa, porque a sim. banda naquele momento, principalmente pensando Wasting Light, depois de ter tocado Wembley lotado, com ídolos Uhum. deles, os caras do Led Zeppelin e tudo, o Wasting Light foi um disco que ele conseguiu, depois de uma carreira inteira, se reconectar, ou pelo menos de alguma forma falar de coisas sonoramente ou em letra, algumas coisas, mesmo não tão diretos quanto nesse trabalho, mas conseguindo falar sobre o Uhum. passado dele, chamando o Butch Vig para produzir o disco. Sim. Mas é curioso como, tipo assim, é porque dali pra frente o Foo Fighters, se você pensa os próprios trabalhos subsequentes, né? As pessoas tinham que o Wasting Lights era o último grande disco do Foo Fighters e é realmente a ideia que parecia que o Foo Fighters ia ficar explorando sonoridades novas, se Uhum. tornou uma banda super brincalhona, né? Aquela banda É Betty isso. Rock no show. Se curtindo, tal. Exatamente, tinha os grandes singles do passado e tudo, mas aí fica aquela sensação como boas bandas que a gente tem de muitos 30, 40 anos aí de estrada, que isso, os grandes obras já passaram, não tem mais muito o que oferecer, vai tentar se manter relevante, fazer uma outra música legal, só poder sair em tour, a gente continuar vendo show, né? E Uhum. acontece o que acontece. O Foo Fighters nunca imaginaria para fazer esse disco, para poder fazer um grande disco novamente, eles iam ter que passar pela dor de novo. Nossa, sim, com certeza. E aí eu refalando sobre tudo isso que eu tava falando sobre o negócio do documentário, era como se o Full Fighters tivesse chegado no seu auge, tivesse fechado todos os ciclos, todas as dores, curado todas as feridas, não tivesse mais nada que, tipo, exatamente muito grave, né? Mas aí no Uhum. mesmo ano, além do Dave Grohl perder o irmão de outra mãe, como ele já disse, que foi o Taylor, se as pessoas tinham, que sabe da história, né? O Kurt para o Dave talvez fosse uma espécie de ídolo, professor, parceiro de criação também, Uhum. mas tinha uma coisa muito mais realmente de reverência. O Taylor foi o parceiro criativo, o parceiro de sacanagem, de doideira, de amizade, de trocar confidências e tudo. É o cara que Com certeza. completava o Dave Grohl. Tudo bem que o Dave, pelo jeito que ele fala nas entrevistas, nos shows também ele deixa isso bem claro, nunca é um negócio muito de hierarquia, tipo, a banda dele ele manda nos caras, mas assim, dentro da banda dava pra você ver que o Taylor ele é o cara assim que basicamente tinha a mesma voz assim que o Dave Grohl, sabe? Ah, foi o único Tanto que no conseguiu show, na chegar, criação, exatamente. entende? Era o cara que saía da bateria e ia tocar, É, ia ia cantar, cantar, né? sabe? Exatamente, exatamente, isso diz muito. Uhum. E, E, e até pensando pelo instrumento, né? uhum, Até uhum, pensando que, tipo assim, exato. o Dave Grohl pra poder suprir aquilo ali, e dar, tipo, tanto que quando aconteceu isso do Taylor, eu acho que a maior dúvida das pessoas não era só o Dave Grohl perder o que perdeu, mas ele demorou tanto pra arrumar um cara que ele sentisse que poderia suprir ele Uhum, como baterista. sim, exatamente, tem a confiança dele. Porque o Josh Freese ele entrou da banda, mas já ficou claro isso. O Dave Grohl já falou. Uhum, E era de se imaginar, as baterias do disco foram gravadas pelo próprio Dave, né? sim. Não só pelo fato pessoal, mas pelo fato de que demoraria muito tempo para poder ele confiar num baterista de novo, para poder passar coisas para criar junto com ele, talvez assim. O Josh Freese, eu acredito que ele pode até chegar a gravar algum disco com Foo Fighters e tudo. Eu ainda tenho que esse baterista final do Foo Fighters ainda vai vir. E pode ser que seja o Justo. filho do Taylor ainda, o Eu também Shane. acho, pelo que Pode a ser gente ainda, vê porque ele é assim, muito é. novo e ele pode estar sendo preparado. Não botar o moleque na Uhum. fogueira de uma hora para outra, entendeu? Exato, exato. Com Até porque certeza. pensando em grandes bandas do rock, o The Who, por exemplo, você tem Exato. ali Tinha o filho do Ringo. exatamente toda a carreira dele, todas as coisas que o Foo Fighters tem feito nos últimos anos, a devoção pela história do rock. Como que foi o próprio show do Taylor, né? O show de homenagem a ele. Essa É, devoção a isso. Então você ter essa coisa até, digamos, sucessória ali das baquetas, fazia sentido isso manter essa coisa em família que o Foo Fighters já é há muito tempo. E falando em família,
não só teve o Taylor, mas o próprio Dave Grohl perdeu a mãe ao longo do Exatamente. ano. Então, tipo assim, que ano desgraçado. Que ano fudido. Inclusive, esse disco, quando ele foi meio que anunciado ou vazado, né, por um radialista aí, mano, eu não sei se vai rolar isso aí tão cedo, não. Pode ser mais um disco como se fosse versões ou alguma coisa assim. Eu Isso. ficava sempre O com uma material antigo, né, que tá sendo lançado agora. pegar coisas que o Taylor já tinha feito e eles, como Uhum, homenagem, últimos trabalhos dele. Talvez ainda tenha isso ainda. Talvez o Foo Fighters ainda faça uhum. isso uma hora. Mas eu fiquei muito surpreso de ver que, tipo, não era um trabalho que eles realmente escreveram. Escreveram, foram lá gravar. Isso. E uma coisa que a gente já gravou há muito tempo, o programa, até falando sobre isso de Foo Fighters, de Dave Grohl em si, de como que aquele show da pandemia que o Post Malone fez, a gente falando, será que não tá na hora? E o Dave Grohl fazendo umas apresentações com o Paul, né? E com o Uhum, Chris e tal. Será que não tava na hora de talvez fazer uma mega tour, alguma coisa de homenagem ao Nirvana? Ia ser legal e tal. uhum, O Dave Grohl, por mais que sonoramente você tivesse influências, uma coisa ou outra de letra, do Marigold, né, que é a mais famosa, né, que é teoricamente uma música escrita do período do Nirvana levado por Foo Fighters, né? Ao mesmo tempo uhum, que você tem a Should Have Known, mais depois, These Days, tem as músicas lá do. E outras, como Everlong também, My Hero. Você tem ao longo músicas que falam sobre essa coisa da perda, do luto, uhum. talvez sobre o Kurt, mas nunca claramente exatamente. Sim, Essa é a primeira vez que o Foo Fighters ele tá pegando um trabalho do começo ao final e usando a arte para expurgar a dor, para expurgar o sofrimento e essa coisa de van, tá ligado? sim, sim, sim. Com certeza, muito divã. Porque Muito. tanto que você vê até sonoramente, é o disco mais sério do Foo Fighters. Você não tem música que, mais que ter o clipe de The É, Teacher, você ele tem falou uma muita coisa um coisa. pouco zoada assim, mas é um Uhum, zoado que ainda assim é um zoado meio viajandão, coisa de doidão da MTV dos uhum, anos 90, que até vai fazer sentido sonoramente com as coisas que a gente vai falar do álbum aqui. Mas ele é um disco que ele não tem a música zoeira, que normalmente tem, ele não tem aquela música. Por mais que tenham músicas que tem aquele efeito Foo Fighters, né? De fazer aquele refrão bem de estádio, né? Aquela uhum. coisa Animado e edificante, tal. exatamente. É, Mas ainda assim, ele não é um disco como o normal do disco do Foo Fighters. E ao mesmo com certeza tempo, não. ele é o disco mais melancólico também. É Uhum, notório, assim. O tom dele uhum. solene que ele tem em muitos momentos aqui. Pra mim, eu acho que já começando a falar assim mesmo, como o disco soa, linkando com o começo do vídeo que a gente falou de lembrar antes outros grandes momentos assim deles, pra Uhum, mim lembra muito já o The Color and the Shape, assim, a questão como ele aborda assim o vocal dele, às vezes uhum. mais sussurrando, até pra dar esse caráter mais sério, sabe, aquilo que ele Então, tá eu falando. vou completar você, não só da Color and the Shape. Eu acho que o próprio. Eu sinto muito do primeiro disco do Foo Fighters também. O Também, também. auto-intitulado, muito, muito. Sabe um tipo de coisa que tem muito pra mim nesse álbum, que é o seguinte: quando o Dave Grohl ele fez por inteiro sozinho o primeiro disco do Foo Fighters, que pra mim talvez seja, junto com o The Color and the Shape, eu acho, sejam os meus discos favoritos do Foo Fighters. Mas esse disco, ele tem o Dave Grohl ainda com os demônios do Nirvana, porque ele é um disco que ele soa muito um refúgio. Ele estava muito entranhado nele o que era ser Nirvana, até porque ele ajudou a definir isso com Nevermind, né? Uhum, Ele foi claro. fundamental para dar o toque que faltava ali para a Uhum, banda, né? Mas ao mesmo tempo você já via que tinha principalmente essas melodias dos anos 60, de rockinho, power pop, que era muito a cara do que foi virando o Foo Fighters, tá ligado? sim, Já sim. tinha ali, e muitas músicas zoeiras, ao mesmo tempo que tem muitas músicas que são alternativona dos anos 90, muito nesse Aham, disco, mais do que outros discos. E aqui nesse disco, acho que é uma coisa que pra mim me deixa muito feliz, assim, nele. E eu acho que muito pro fã do Foo Fighters também, que é tipo, cara, a vibe que ele tem de ser um disco que ele é de hoje. E pensando no seguinte, quantos discos que a gente vê de, tipo assim, uhum. de ser a banda do revival sonoro, tá ligado? Exatamente. É de você tentar buscar o que as pessoas queriam de antigamente, mas você tentar dar uma modernizada. E de certa forma, grandes bandas do passado conseguiram fazer isso recente, mas de formas diferentes. Tem similaridades, mas eu acho que o Foo Fighters, ele, de certa forma, até pela mensagem final do disco, eu acho que o resultado final foi mais elevado. Mas que os que eu vou citar aqui, eu acho que pra mim, eu amei muito esses discos. Os dois novos do Red Hot, o novo do Metallica, Uhum, que são discos que eles se baseiam em muito, não só revival da carreira. Aqui no Foo sim. Fighters, inclusive, eu sinto muito que eles ficam muito nos primeiros trabalhos. Por mais que eu sinta alguma outra coisa melodicamente, talvez ali da época do One by One, é com o Silence, Patience, Grace, tá ligado? As coisas que eles Uhum. Sim, faziam ali sim, sim. de Também melodia e acho. tudo.
Mas assim, o lance é o seguinte, tanto Red Hot quanto Metallica, eu sinto que eles começaram a usar referências de bandas do período deles que eles talvez não faziam na época, ou de bandas que Uhum. eles gostavam muito. E aqui eu sinto nesse disco uma volta do Dave Grohl, do Foo Fighters, aos anos 90 e coisas que eram vigentes nos anos 90. Por exemplo, vamos lá, vários toques daquele emo do meio oeste, né? O mid-oeste, o emo, que as pessoas chamam. Com certeza, eu também acho. Até porque a gente tem Olha, que lembrar que o Nate Mendel, que é o baixista da banda, ele era de aham, é uma do banda Sunny que Day Real era. Estate, né? Exatamente, que é uma Exatamente. banda que era sinônimo do estilo. Mas você consegue sentir coisa de Mineral, de Braid, Jawbreaker. A Rescue Sim, tem de muito Weezer, tá isso. ligado? Ao mesmo tempo que é o som que você já sente. Aquele coisa rasgado, a ginga, a subida no Sim. refrão, já falando na coisa emocional das letras, né? Uhum. Ele é um refrão que ele parece que ele tá te abraçando. Ele é um refrão que ele tá Sim, te sim. fazendo dançar, te bailar ali, mas no sentido, tipo assim, e tirar sua tristeza. Do mesmo jeito que a Under Uhum. You tem um pouco disso. A Under You, eu sinto uma vibe meio Dinosaur Júnior aqui, muito forte. Jeito da Total. Aham. guitarra, tá ligado? Que ela é Sim, sim. suja, mas ela é uma Aham. coisa meio surf music, meio country, aquele o Neil Young meio underground dos anos 90 que ele foi fazendo, Sim. né? Tipo, e é uma música que ela é muito felizinha. E é muito legal isso, porque ela é felizinha no bom sentido de. Eles estão falando de uma coisa de lembranças, de memórias, porque essa música é uma letra que fala muito sobre os momentos nitidamente ele passou, quando provavelmente com o Taylor, sabe? Uhum. Trocas, Uhum. desde coisas simples de fumar um cigarro, tá ligado? Ouvir um disco, Sim. De curtir andar. uma noite, tipo, eles falam umas coisas assim, e isso é muito toca a gente de uma forma não só porque a gente imagina aquela dor, imagina aquela relação, mas a gente pode imaginar isso para nossas vidas, tá ligado? O Foo Sim. Fighters eu acho que nunca escreveu letras tão pessoais quanto esse trabalho, tão Também acho. profundas assim, tão, cara, você vê a descrição das coisas, tanto que o Dave Grohl ele fez uma coisa muito interessante. Ele falou que, você viu isso que ele falou que ele não queria entrevistas para esse trabalho? Isso eu não vi, caramba. É porque ele falou, cara, as letras falam por si só. E Aham. falam, elas falam. É. As pessoas Sim. sabem disso. Pô, mano, não Até tem. porque seria muito doloroso, né? Ele responder algumas perguntas assim, sabe? E aí o que eu tô falando dessa coisa de, pô, você tem o Midwest Emo, que ele é um som que ele faz muito sentido, porque ele é um som também que começou a nascer nos anos 90, mas ele é um som Aham. que para a melancolia, ele é Ele um é, ele casa bem, dá né? aquela ambientação, Ele né? tem o Exatamente. disco é um disco que você pega o clipe, né? Que é um clipe mais visualizer, né? Da minha música favorita Uhum. do disco, eu não sei o que você achou dessa música também, certo? Hum. Mas, que é Show Me How, com a Violet, e que, cara, você pega aqui, tipo, um monte de cenário bucólico, de floresta, e várias músicas, inclusive, por mais Full Fighters que elas soem, principalmente pensando no começo da banda, que várias vezes você vai ver aquela coisa sujeira underground, Nirvana pra caralho, grunge pra caralho, mas ao mesmo tempo, aí que tá a novidade. E que pra mim é o diferencial desses discos que eu citei antes, ou de discos revival, sabe? Esse jeito de você voltar no seu passado, como se fosse uma coisa metáfora mesmo, você voltar no seu passado e você abre uma caixinha ali e você vai descobrindo lembranças, memórias e coisas. Você cria novas memórias e novas experiências a partir do seu passado. É um Foo Fighters que ele precisava olhar pra si próprio para justamente e se abrir. Nisso você tem muitas coisas do rock no 90 que eu tô falando, por exemplo, aqui, Show Me How, é uma música basicamente que é um Dream Pop Shoegaze, pô. Do jeito que eles fazem isso, e pensando que foi o Dave Grohl que tocou, cara, essa música, ainda mais pensando logo depois que vem The Teacher, que é a nona, que é a maior música que o Foo Sim, Fighters já nossa. fez, cara, Essa a música. destreza do Dave Grohl na bateria, a habilidade dele de saber tocar Uhum. praticamente qualquer tipo de gênero, Exato, exatamente. e a Show Me How, inclusive, ela faz uma coisa, não só. É um dos duetos mais bonitos que eu já vi, talvez numa música, que é com a filha dele. Inclusive, já fazendo também a. Daqui a pouco a gente vai ver ela fazendo parte do Foo Fighters Com aí, ou criando certeza, uma é. carreira solo. Os dois casam a voz lindamente. E o Dave, ele abaixa o tom. E é uma coisa que você vê muito se diz. Tem vários momentos que ele tem rasgadinho, gritado, mas é menos que nos outros trabalhos. Eu acho que nesse disco Sim, o sim. Dave ele tá muito mais cantando um tom mais contido e justamente esse tom contido ele se nos outros discos ele tava aflorando o sentimento guardado para externalizar o que ele queria passar pra gente, aqui ele vai pro outro lado para poder passar o mesmo tipo de sentimento, com o mesmo ou mais poder do que gritando. Não tem como você definir assim como uma pessoa lida com a perda, com um Não. luto assim, mesmo sendo alguém assim que, tipo, todo mundo dá opinião, alguém Uhum, famoso assim e tal. E eu uhum. acho que por ele ter a banda, né, ter lançado um material assim
vamos assim dizer, tão rápido depois do que aconteceu, Uhum, acho que muita gente meio que duvidava assim do que viria nesse trabalho. E o jeito que ele mostra esse lado de vulnerabilidade, de como ele enxerga as coisas, sabe? uhum, É muito bem feito, assim, sim, combinado com isso que a gente estava falando aqui no vídeo, das referências sonoras que ele escolheu, uhum. sabe? Porque talvez acho que é isso, talvez não viu como encaixar aquela fórmula Foo Fighters que estava tendo nos outros trabalhos, sabe? De ter algo mais Não, brincalhão mesmo, de ter algo mais, sabe? eu acho que o Dave Grohl ele sempre soube disso. Mas é diferente quando o cara tem 50 e poucos anos e quando o cara tem 30. Eu tenho que fazer uma homenagem para essas pessoas aqui, foda. Sim. Eu acho que o fato propriamente dito dele ele tocar músicas de um jeito muito próximo ao Nirvana, é mais do que The Teacher. Eu vou citar Rest, que é Uhum, uma nossa, é. música que cara, metade dela é basicamente Something the Way, pô. É, exatamente. Eu até fiquei pensando se talvez, porque bem que casa próximo, Batman lançou próximo ali do que aconteceu com o Taylor. Aham, pode crer. Será que Sim. isso, de certa forma, ele vê o quanto que o Nirvana tem hoje uma outra conotação, uma outra Aham, percepção? Ele já ter passado esse tempo todo, essa coisa de voltar no passado e, mano, ele faz as pazes. Tanto que essa última música, chama Rest, a capa eu acho exato. muito forte. Essa coisa Aham. do But Here We Are, Tipo, é isso, a gente tá a aqui, gente tá sabe? aqui, a gente tem É que o que a gente seguir, sabe pô. fazer, tipo, não tem como a É, gente fazer outra coisa, não tem como a gente acabar a banda, tipo, é o não, que a gente sabe não. fazer. Até porque ele não queria que acabasse a banda. A mãe dele não ia querer que acabasse a Aham, banda. Ninguém ia querer que acabasse a exato, banda, exato. sabe? E Não, essa não. acho que era a grande pergunta, assim, que todo mundo tinha, sabe? Pô, acho que agora eles vão acabar. Nem não, mano, eles estão aí. E aí é foda quando tem uma música chamada Rest, pelo tom da música, inclusive o jeito que ela acaba, que é muito foda, né? Tipo, é uma parada meio É, shoegaze de nossa, torcidão, meio aham, Godspeed bem Black, rasgado, o exatamente. Emperor, tá ligado? Meio que Explode the Sky, Uhum, mas é melódico, tipo um The World is a Beautiful Place. Essa nossa tristeza passou, vai passar. uhum. Eles estão num lugar melhor, eles tinham que descansar. É uma coisa de finalização. De Aquele aceitação, assim, né? Mano, É, é de chorar, assim. É absurdo. uhum, E você vê ao longo do trabalho eles fazendo alguns mini elementos de pós-punk, tipo, umas guitarrinhas meio The sim, Smith, meio Johnny Marr, né? aham, Uns elementozinhos de The Cure em alguns momentos ali. Esse disco, ele definitivamente, por tudo como ele é feito, um top 3 de disco do Foo Fighters, tá ligado? uhum, entendo, entendo. Eu acho que o único disco ali próximo ali, cara, realmente o There's Nothing Left to Lose, de Uhum. e o Wastelight, assim. Esse disco, ele é muito melhor do que eu te imaginava, mas no sentido, não é de ser melhor que você espera, só que, pô, quero que o disco seja foda. Ele é melhor no sentido Não, é. que bate Aham, aham. e ele é homenagem, ele é a Exato. banda, assim, nos cascos, que trabalho, cara, que trabalho, Uhum. que bagulho. Exato. É aquilo, ninguém sabia como ia ser esse Não. pós-perda, assim, como ia ser esse recomeço. Estão fazendo assim da forma mais honesta possível, sabe? Da forma mais honesta possível. Uhum. E, Sim. querendo ou não, é muito bom, assim, ver o Dave fazendo as paradas que ele gosta, tá ligado? Comunicando como ele Uhum. enxerga a situação, assim. Uhum. E também se reservando dentro do possível, igual você falou, tipo, ele não vai dar entrevista, assim, ele não vai falar, porque tá tudo ali já. Luazito, é isso, nossas impressões aqui de Burry We Are. Que discão do caramba, meu Deus do céu. Olha, comenta aqui embaixo, vou trocar uma ideia com a gente aqui. O que que você achou desse trabalho também? Não esquece de se inscrever no canal, bota a sininha pra saber conteúdo do Musicalize. Segue também redes sociais, TikTok, Instagram, meu do Luazito e Instagram do Musicalize. Dá essa moralzinha pra gente que é muito importante, que ela está botando um monte de conteúdo exclusivo. Eu, Luazito, Tainara, Sim. patroa, está escrevendo lá reviewzinho, matéria, uns bagulho. Tá ficando maneiro, vai ficar mais maneiro. Então, dá aquela forcinha pra gente, tá bom? Bada, brigadão, esse foi outro vídeo. Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele o que, Lozito? Aquele tchau.